Olá pessoal, aqui é o Claudemir e nesse vídeo eu vou responder sobre o questionário que a gente fez lá no blog, tá? Para quem chegou aqui e não está entendendo nada, chegou de paraquedas direto no vídeo, é o seguinte, lá no blog aprendacftv.com eu coloquei um questionário com 10 perguntas, o pessoal respondeu e aqui agora a gente vai dar uma revisada, ok? É bem básico mesmo aí sobre redes IPs para CFTV, tá? Mas dá para o pessoal exercitar um pouquinho aí quem está começando, principalmente iniciantes. Vamos dar uma olhada na tela aqui então. Então aqui eu tenho a primeira pergunta, que tipo de gravador é utilizado para câmeras analógicas? A gente tem a opção de DVR e NVR. A maioria aí foi para DVR, a gente pode ver em verde, né? Então a resposta correta realmente é DVR. Então 90,43% das pessoas acertaram aí, que é o DVR, que faz aí a gravação da analógica, né, para câmeras analógicas. Então aqui está o nosso DVR, que faz essa função de gravação para câmera analógica. Então vamos lá para a segunda questão, é que tipo de cabo são utilizados para conectar câmera analógica ao DVR? Então você tem aí o DVR e eu estou falando de câmera analógica. Peguei a câmera analógica ali, que cabo que eu utilizo para conectar diretamente no DVR? Então o pessoal respondeu aí, a maioria respondeu cabo coaxial. E realmente está correto, são os cabos coaxiais. A gente tem uma foto aí, um exemplo de cabos coaxiais. Então 91,67% foi na resposta correta. Próxima, que formato o vídeo é enviado para a internet, tá? Então, quando você vai enviar vídeo para a internet, você tem um formato específico ali para sair do DVR e para chegar até na internet, tá? Vamos ver qual que é esse formato, então. O pessoal respondeu aqui, a maioria respondeu formato digital, então tá correto realmente, o formato é digital, 80,39% acertou. Próxima questão. O que é utilizado para conectar o DVR na rede de computadores, né? O switch ou cabo HDMI. A maioria aí foi de switch, vamos dar uma olhada, está correto. Realmente é o switch que você utiliza para conectar aí na rede de computadores. Então 89,74% estão corretos. Próxima pergunta, que tipo de câmera gera imagens em formato digital? Então a pergunta aqui é quando a imagem é formada aí, né, em formato digital, é gerada em formato digital, que equipamento que faz isso? A câmera analógica ou a IP? Então vamos ver aqui a resposta. Então a maioria falou que é a câmera IP e a maioria está correta. Então uma câmera IP, ela gera direto em formato digital, 89,63% acertou. E é isso mesmo, tá? A câmera analógica ela depende aí de um DVR ou de um encoder para transformar em formato digital. A câmera IP já sai direto em formato digital. Próxima pergunta. Qual o nome do cabo de rede comprado pronto para uso? Então você pega aquele cabo pequeno, né? Você vai na loja e compra aquele cabo pequeno já pronto para uso, com as duas pontas feitas ali já. Qual que é o nome desse cabo? Então aqui na tela o pessoal respondeu, a maioria aí respondeu patch cord, a gente vê pela cor do gráfico. Então a maioria está correta. Esse patch cord é o pequeno cabo aí pronto para uso, tá? 72,66% acertou. Próxima, qual que é a medida da velocidade de portas de um switch? A gente vê que ficou bem dividido, né? Entre bytes por segundo e bits por segundo. Lembra na aula que eu expliquei bem, né? Eu parei um momento e falei lá qual que é a resposta correta aí. Eu exemplifiquei bem que o pessoal sempre confunde, então eu frisei bem qual que é o correto. Vamos ver como que o pessoal colocou aqui, se acertaram ou não. Então tá bem dividido ali entre bytes por segundo e bits por segundo. E o correto é bits por segundo, só que a maioria foi em bytes por segundo, 46% aí contra 42%. Então, pessoal, é o que eu falo, tá? Cuidado com isso aí, ainda é bits por segundo que você deve falar na velocidade ali de porta do switch. Você compra, lembra um switch? Você fala 10 megabits por segundo, 100 megabits por segundo ou 1 gigabits por segundo, não bytes, bits, ok? Então, bits por segundo, megabits, gigabits por segundo. Continuando aqui, como que é chamado o endereço físico de uma câmera IP? Então a câmera IP ela tem um endereço físico, um endereço lógico, né? Qual que é o endereço físico da câmera? A maioria aqui respondeu que é o endereço IP, a gente vê em verde. E agora a minha questão, você está com a maioria ou não? Tá? Qual que é a sua resposta aí, você que está acompanhando esse vídeo? Você está com a maioria ou não? Então dá uma olhada aqui que nem sempre a maioria está certo, tá? O pessoal está aprendendo ainda. Então dá uma olhada aqui na resposta aqui, na verdade é o MEC, tá? Então
56,94% foi no endereço IP e a resposta correta é MAC, porque eu estou falando do endereço físico. O endereço físico é o MAC, como eu expliquei lá na aula. O endereço lógico, que é o IP, tá? É comum confundir aí endereço IP, o pessoal conhece bastante. Endereço MAC, ouve-se menos falar endereço MAC. Então, o correto físico é endereço MAC. Próxima pergunta. Quantos endereços IPs deve ter um roteador para conexão com a internet? A maioria foi no máximo um endereço IP. Tá? Minha pergunta de novo, você está com a maioria ou não. Então, a resposta correta, olhando na tela aí, no mínimo 2 endereços IPs. Tá? E aqui eu exemplifico aí com esse diagrama onde eu tenho aí um roteador que está em vermelho e tenho aqui em azul um switch. Então pode estar conectada a câmera direto no roteador também, não importa, né? Mas a questão é que aqui você vê o roteador, ele tem um cabo para o lado de dentro e outro para o lado de fora aqui que vai para a internet. Então tem um endereço aqui na internet e outro aqui internamente. Então são 2 endereços no mínimo para fazer roteamento, tá? É claro que tem aquelas opções de bridge, né, que faz direto a passagem e tal, mas no geral, se você está falando de roteador, roteamento, sempre que vai rotear são 2 endereços, tá? O endereço de um lado e do outro para ele fazer o roteamento de um endereço para o outro. Então a resposta correta aí, 2 endereços no mínimo. Próxima questão. O que configuramos no roteador para ter acesso remoto ao DVR? Então, quando a gente vai fazer um acesso remoto, o que a gente precisa configurar? O pessoal ficou dividido aí, né, entre redirecionamento de portas, entre endereços das portas físicas. Então, tem uma boa divisão aí. E a resposta correta é redirecionamento de portas. Lembra que a gente aprende lá? Você tem que redirecionar portas lógicas, que você vai lá e faz a configuração no roteador para fazer redirecionamento, ok? Então tá fechado aí as questões, tá? Para quem fez lá, parabéns aí por acompanhar e por colocar lá as suas respostas, tá? E é isso mesmo, você vai aprendendo pouco a pouco aí, não tem problema se você errou, você revisa aí e aprende cada vez mais, ok? Então continuamos aí nos próximos vídeos aprendendo um pouco mais. Então, até mais.